Muito bom, nesse vídeo eu vou falar para vocês as 10 mentiras protestantes que nós católicos mais ouvimos, né? Sempre que você for conversar com um protestante, provavelmente uma dessas 10 aqui vai estar na lista. Tem muitas outras, né? A lista é bem grande, mas eu pensei nas 10 que eu mais ouvia e vou colocar nesse vídeo. Quais que são as 10 mentiras que os protestantes mais repetem e que você provavelmente também já escutou. A primeira delas, obviamente, é aquela de que os católicos adoram imagens e santos. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal explicando isso para os protestantes, explicando que os católicos não adoram santos, não adoram imagens, né? Você pode procurar em qualquer catecismo, você pode procurar em todos os documentos da igreja, você nunca vai encontrar uma única frase da igreja dizendo que nós podemos adorar os santos ou nós podemos adorar imagens. E além disso, você protestante deveria saber que no meio protestante não existe um consenso nessa questão das imagens. Por exemplo, Martinho Lutero, que foi quem fundou o protestantismo em 1500, ele não era nem um pouco contrário às imagens. Inclusive, ainda hoje, né, se você for em uma igreja luterana, que é uma das igrejas protestantes mais antigas que tem, 500 anos só, né, diferente da igreja católica, que tem 2000 anos, né, mas vamos pôr aí que tem os seus 500 anos, a igreja protestante mais antiga, eles têm imagens, né? Então, Martinho Lutero, os protestantes luteranos não veem problema nisso, né? E depois eu vou colocar um comentário aqui com todos os vídeos respondendo cada uma dessas 10 mentiras que eu vou listar e, obviamente, eu não vou responder todas aqui, porque o vídeo ficaria muito rápido. Eu só vou enumerar elas e aí depois, se você quiser tirar dúvida, você vai lá e procura o vídeo que eu vou colocar aqui em algum comentário. A segunda mentira é que o purgatório é uma invenção medieval, né? Então a Igreja Católica teria criado o purgatório, né, para amedrontar os fiéis, né? Isso também, evidentemente, é mais uma mentira. Nós vemos no próprio Novo Testamento, no próprio Evangelho, Nosso Senhor também falando sobre o purgatório, né? Nós vemos quando ele diz que aquele que seria preso não sairia de lá enquanto não pagasse até o último centavo. Ou nós vamos ver também São Paulo dizendo que haveriam aqueles que seriam salvos, mas eles seriam salvos antes, passando por um fogo purificador, que é o que nós chamamos de purgatório. E tem também um vídeo meu explicando detalhadamente essa questão do purgatório. A terceira mentira é a questão de que a indulgência é a venda de terra no céu. Nessa daí, além dos protestantes, tem mais aquele professor de história, né, esquerdista, que vai, né, falar isso para os alunos, né, que a igreja, na Idade Média, ela vendia indulgências para você ter terra no céu, né? Então, hoje em dia, eu nunca conheci um único protestante que soubesse o que é indulgência, né? Eles vão repetir isso, e se você chegar para eles e perguntar o que é indulgência, ele não sabe o que é indulgência. A indulgência é algo que existe na igreja desde sempre, desde a época dos mártires, né? Quando os mártires iam morrer, eles morriam no lugar dos outros e ofereciam isso em indulgência, para que o bispo administrasse essa pena que eles tinham pago pelo pecado aos seus irmãos. Ou seja, era um ato de amor a indulgência. E tem as indulgências até hoje, vai ter até o final dos tempos. E também eu vou deixar aí um vídeo, né, no link para você depois entender o que de fato é indulgência. Quarta mentira é que a confissão ela foi criada para controlar os fiéis, né? Então, os padres ouvem os pecados dos fiéis e assim eles têm todo mundo na mão, né? Essa é a mentira protestante. E evidentemente que isso é um absurdo, né? Por quê? Porque nós vemos no próprio Evangelho Nosso Senhor dizendo que aqueles em que eles perdoassem os pecados seriam perdoados e aqueles que eles não perdoassem os pecados não seriam perdoados. Ou seja, Nosso Senhor dá aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, né? Então, esse poder que os apóstolos receberam, eles foram transmitindo de geração em geração até os dias de hoje.
E é por isso que é necessário você confessar os pecados seus a um sacerdote, os pecados de morte, né? Os pecados mortais. Os pecados veniais você pode fazer a sua oração e ter o perdão deles, mas aquele pecado que é de morte, como a própria Escritura vai dizer, não adianta você apenas rezar, você tem que se confessar com o sacerdote. E também vai ter um vídeo aí que eu vou deixar para você entender isso daí. Quinta mentira: celibato é uma invenção medieval para a igreja não ter gastos com o padre. Então, a igreja, né, para poupar dinheiro, né, vão dizer os protestantes, ela criou o celibato, né, porque aí ela não tem que sustentar o padre e a família dele, tem que sustentar só o padre. E evidentemente também é mais uma mentira. O celibato ele existe desde a época dos apóstolos. Os apóstolos já eram celibatários. Vai dizer, mas e a sogra de Pedro? A diferença é que antes a igreja ela aceitava como sacerdote homens que eram casados, mas a partir do momento que eles recebiam a ordem, eles se tornavam celibatários depois disso. E aí depois de um tempo a igreja viu que era melhor que somente homens solteiros recebessem o sacramento da ordem, fossem celibatários. Mas o celibato sempre existiu. Nosso Senhor diz nas Escrituras, haverá eunucos, haverá pessoas que se farão eunucos pelo reino dos céus. Quem que são os eunucos? Aqueles que não têm relações, né? E fará isso pelo reino dos céus, ou seja, está descrevendo aí o que é o celibato. Né? E nós vemos depois Pedro, né, que tem a sogra dele, provando isso, ele diz ao Nosso Senhor, Nosso Senhor, e nós que largamos tudo, né? Deixamos mulher, deixamos família, deixamos tudo. Ou seja, mostrando aí que, embora ele tinha sido casado, quando ele foi chamado ao sacerdócio por Nosso Senhor, ele passou a viver o celibato. E a igreja guarda essa tradição até hoje. Eu vou deixar também aí um vídeo para você entender isso um pouco melhor. Depois do celibato, vamos para a sexta mentira, que é: os católicos dizem que o Papa é sempre infalível. Então nós vemos aí protestantes falando, olha não sei o que o Papa disse, vocês falam que ele é infalível. Isso é mais um problema, que eles não sabem o que é o dogma da infalibilidade. É muito raro um Papa fazer um pronunciamento infalível. Precisa daquelas 4 condições que o Concílio Vaticano I deixou claro para um pronunciamento papal ser infalível. E muitos papas passam a sua vida toda sem nunca fazer um único pronunciamento infalível. Então é uma coisa muito rara de se acontecer. Nenhum católico diz que o Papa sempre é infalível, como dizem os protestantes. Somente nos pronunciamentos ex-cátedra, que são raros, não é uma coisa que acontece o tempo todo. Depois nós vamos ver a questão dos anticoncepcionais, né? Vão dizer os protestantes o quê? Que a Igreja Católica proíbe, né, o uso do anticoncepcional, porque eles querem, né, também mais um modo de controlar os fiéis e tal, né? Cada um vai dar um motivo diferente para isso. Mas eu vou te contar uma coisa, você protestante deveria saber que os protestantes até 1930, todos eles eram contrários ao uso de anticoncepcional, sabia? E aí a Igreja Protestante Anglicana foi uma das primeiras que começou a abrir uma concessão para isso. E aí hoje, né, todos os protestantes estão a favor disso. Mas isso é algo evidentemente contrário ao que nós vemos, né? Tem até um caso do Antigo Testamento em que Deus pune com a morte aquele homem que usou do coito interrompido. E evidentemente, né, qual seria a gravidade do pecado de quem usa, né, os métodos, né, que tem hoje em dia modernos. Né? Então isso também tem um outro vídeo que eu vou pôr aí explicando isso para vocês. Depois tem a questão da Inquisição. Na Inquisição eu ainda não fiz um vídeo falando sobre isso, né, sobre a questão da Inquisição. Né, e vão dizer, né, os protestantes, que a Inquisição matou milhões de pessoas. Né? Muito pelo contrário, a Inquisição ela mais salvou gente do que matou. Em primeiro lugar, o número foi muito menor do que isso. Né? Não chega nem a 1000 mortes, dependendo do lugar da época. Né? Para você saber, a Inquisição protestante, se você é protestante e não conhece,
pesquisa a Inquisição Protestante. A Inquisição Protestante matou muito mais gente, né, e a gente nem fica mencionando sobre isso. Né? Mas a Inquisição Católica, o que ela era? Era um tribunal que servia para julgar as heresias dos católicos. Então, quem não era católico não entrava na Inquisição. A Inquisição não ia julgar muçulmano, não ia julgar judeu, ela ia julgar católicos. E o que acontecia naquela época é que muitas vezes o próprio povo, quando via um herege dizendo mentiras contra a igreja, o próprio povo muitas vezes se revoltava e acabava punindo a pessoa e até matando os hereges. E aconteciam exageros de, às vezes, pessoas inocentes serem punidas dessa maneira. E a igreja cria esse tribunal para dar um julgamento para quem tivesse essa suspeita de heresia. E aqueles que não eram hereges ou se arrependiam da sua heresia, eles não eram punidos, né? Eles tinham um julgamento justo. Evidente que vão ter casos, né, que vão ser abusivos, né? Não estou negando isso. Mas é algo muito longe dessas mentiras, dessas fantasias que criam por aí os protestantes e esses professores de esquerda aí que nós vemos nas universidades. E eu vou colocar um vídeo aí sobre a Inquisição. Eu não gravei ainda nenhum vídeo sobre isso, mas futuramente eu posso falar sobre isso para vocês. Depois, a nona mentira seria o quê? Que a Igreja Católica diz que nós somos salvos somente pelas obras. Né? Que nós somos como os fariseus hipócritas, né? Que acham que por ter as obras nós seremos salvos por causa disso. Né? Enquanto nós, protestantes, somos humildes, né? E cremos que seremos salvos somente pela fé. Isso é mentira. A igreja não ensina que nós somos salvos somente pelas obras. Ela ensina que é necessário ter a fé, é necessário estar em estado de graça, é necessário ter a caridade sobrenatural, que é a graça de Deus em nós, e como fruto disso tudo você vai ter as suas obras. Então não é pelas obras que você vai ser salvo, mas a obra é um sinal visível da sua vida interior. É um sinal visível que de fato você está em estado de graça. Por quê? Porque se você está em estado de graça, para você manter o seu estado de graça, você não pode cometer pecados mortais. Então aí, a partir disso, a gente entende o quê? Que você precisa de uma certa obra para poder manter o estado de graça na sua alma. Mas não é essa obra em si que vai te salvar. É evidente que é a fé que você tem, que Deus infundiu na sua alma, né, pelo batismo, mais a graça, né, mais a caridade sobrenatural, que nós precisamos amar a Deus, e como fruto disso tudo tem as obras. Né? Depois eu também colocar um vídeo sobre isso. E por fim, né, a 10ª mentira seria que Lutero ele foi um bom homem, que ele apenas denunciou, né, os abusos da igreja do seu tempo. E isso também é mais uma mentira. Em primeiro lugar, Lutero não foi um homem bom. Isso é também consenso entre os protestantes que resolvem estudar a vida dele. Né? Você fala para um protestante estudar a vida dele, quando ele vai estudar ele fica chocado. Por quê? Porque ele descobre que Lutero era um monstrinho. Né? Um monstrinho, eu estou usando eufemismo aqui, né? Porque se for ver, o homem tinha mais de 3 mulheres ao mesmo tempo, ele foi responsável pela morte, né? Pelo assassinato de milhares de pessoas, ele ficava bêbado frequentemente, né? Tinham muitos relatos que deixavam claro que ele tinha uma vida luxuriosa, né? Entregue aos prazeres da carne. Então ele não era... A questão das mentiras, né? Quantas cartas dele são endereçadas para uma pessoa dizendo uma coisa, para outra ele está dizendo o oposto daquilo. Então Lutero, em primeiro lugar, nunca foi um homem bom, né? E ele não queria denunciar os erros porque ele estava preocupado com a igreja, nem nada disso. O que ele queria era criar uma nova doutrina, né, que fosse feita para justificar aquele estado de consciência que ele tinha, a consciência acusando ele. Então, como ele tinha essa vida toda desregrada e fora da virtude, um caminho que ele achou para resolver isso não foi entrando, seguindo a verdade, né, e tendo bons frutos. Foi justificando a si mesmo, dizendo que não importa
essas minhas obras, o que importa é a minha fé. Então, né, peca forte, mas crê mais forte ainda, né, ele vai dizer. Mas eu não vou entrar explicar detalhadamente isso, eu vou também deixar um vídeo para você entender quem que de fato foi o fundador do protestantismo. Tá bom? Então, de modo geral, é isso. Eu falei brevemente os 10 pontos, e aí eu vou deixar aí o link com os vídeos para vocês irem assistindo, entendendo um pouquinho mais cada um desses pontos, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.